Você acredita que doença se trata ou se previne? Já ouviu falar sobre iridologia? Então você vai se apaixonar. Começa aqui, começa agora mais um Câmera Brasil. Jean, o que é iridologia e como ela funciona? Roberto, a iridologia é uma ciência que analisa a íris do olho. Então, nessa ciência, nós analisamos a parte colorida do olho, né? Vemos as marcas, os sinais, os desequilíbrios. Através dela, nós conseguimos identificar, né, se uma pessoa tem problemas de má digestão, má circulação, né? Basicamente isso. E o diagnóstico é preciso? Tem precisão? O diagnóstico da íris é muito preciso, sim, porque a gente consegue identificar aqueles desequilíbrios antes de que virem doenças mais graves. Perfeito. Então, a iridologia apenas diagnostica ou trata doenças também? A iridologia, ela faz uma análise, ela não trata uma doença como tal, porque nós fazemos o seguinte: depois de fazer a análise da fotografia da íris, nós conseguimos fazer um análise exaustivo, profundo, para identificar esses desequilíbrios. Já usando a naturopatia, a fitoterapia, a nutrição funcional, a trofologia, é que conseguimos criar um plano personalizado de tal forma que as pessoas possam levar para casa uma mudança alimentar, um regime, uma mudança de hábitos também, que vai favorecer a recuperação e aquele bem-estar que precisa, né? Então a iridologia é um método confiável no diagnóstico. A iridologia é um método muito confiável, porém eu tenho que advertir que ele não reemplaça os exames médicos e também não interfere com os diagnósticos clínicos. É uma ferramenta complementar, muito eficaz, confiável e não invasiva, que é o mais importante. Jean, é muito bom bater nessa tecla novamente. Quais são as principais condições de saúde que a iridologia pode identificar? A iridologia, ela não diagnostica doenças, ela diagnostica desequilíbrios, disfunções, predisposições genéticas também, né? Então a gente pode ver dificuldades que podem ser apresentadas através da íris do olho no sistema digestivo, no sistema circulatório, no endocrino, no linfático, né? Assim, vários sistemas, o sistema nervoso, que é muito importante, a iridologia é fantástica nessa área. Para você, qual é a importância da primeira consulta? A primeira consulta é muito importante porque a gente consegue identificar um padrão, né? Cada pessoa tem uma personalidade, cada pessoa que vem aqui tem uma história, né? Cada pessoa que chega aqui, a gente consegue fazer uma conexão, vamos dizer assim, né? De saber de onde que vem aquele problema. Quando nós analisamos a fotografia da pessoa, do interagente no caso, nós conseguimos ver que às vezes o problema dela tem outra localização, né? Então, por exemplo, vem uma pessoa com enxaqueca e aí, através da análise da foto que nós fazemos, identificamos que o verdadeiro problema dela não está em dar fitoterapia para aliviar essa enxaqueca, sino que nós precisamos tratar os intestinos que estão em mau funcionamento. Então, por causa desse mau funcionamento dos intestinos, é que ela sofre constantemente de enxaqueca, de dores, de zumbido de ouvido, por exemplo, que é muito comum e recorrente, né? Então, depois de fazer essa análise, Roberto, a gente manda fazer alguns manipulados fitoterápicos, suplementos naturais, que vão fazer com que a pessoa possa finalmente, né, se aliviar não apenas o sintoma, e sim a raiz dos desequilíbrios. Jean, então como funciona uma consulta
E qual é o tempo em médio dela, o tempo de duração? Quando o interagente chega aqui, ela passa por preenche uma fichinha, né, com os dados dela. E quando ela vem aqui, eu falo o seguinte: não me fale do seu problema, não me fale da sua queixa, deixa a iridologia mostrar para você a queixa que você está trazendo. Então, o que fazemos? Eu dou uma espiadinha, usando aqui uma lanterna e uma lupa, uma espiadinha para ver os principais pontos que chamam a atenção. Logo, com o equipamento, a gente consegue fazer uma boa fotografia da íris da pessoa e analisar, assim como estamos observando aqui uma fotografia da íris, fazemos essa análise que dura mais ou menos entre 45 minutos a 1 hora. Depois, juntamente com o interagente, conseguimos identificar os pontos, os padrões, as predisposições, os desequilíbrios que está marcando. E a continuação, fazemos o plano detalhado. Mas é importante entender que quando a gente está fazendo a identificação dos pontos, o interagente se sente identificado. Realmente, isso estava acontecendo comigo. Como que você soube, né? Eu não soube, foi o estudo científico da iridologia que revelou, apresentou a esse eu que a pessoa não conhecia. Então é muito importante, às vezes a gente se expande um pouquinho mais porque a pessoa precisa tirar algumas coisas de dentro para fora, porque cabe ressaltar que muitas doenças são psicossomáticas e tem emoções envolvidas, travas, que às vezes não é só o sistema que está falhado, não é o problema da alimentação, se tem algo a mais. E a iridologia é fantástica nesse ponto. E a iridologia é uma prática comum na medicina tradicional ou não? A iridologia é uma prática mais comum na medicina alternativa, juntamente com a naturopatia, né? Por exemplo, em países como a Alemanha, Suíça, é uma ciência muito mais bem trabalhada. Já na medicina convencional, na medicina tradicional, ela está ganhando um pouquinho mais de espaço por conta de que ele tem uma abordagem preventiva. E quais são os benefícios ao se submeter a uma análise da iridologia? Ok. A pessoa consegue conhecer a si mesma. Através da iridologia é possível, ela reflete, né, deficiências nutricionais, reflete desequilíbrios, né, a nível intestinal. Ela também consegue identificar sinais e padrões que são muito importantes. Então, a gente consegue conhecer-se um pouquinho mais de perto, como que está a sua saúde. Lembrando que o olho, a iridologia, vamos dizer assim, de outra forma, é um mapa personalizado, detalhado de como está a sua saúde. Então você, através da iridologia, consegue se conhecer melhor, saber como está o estado da sua saúde e, a partir de aí, fazer um tratamento natural que vai te ajudar a reencontrar esse equilíbrio, esse bem-estar para a sua saúde. E existe alguma contraindicação? Não existe nenhuma contraindicação. A iridologia pode ser utilizada em pessoas, né, crianças até idosos. Ela é 100% confiável e não é invasiva, que é o mais importante. Eu gostaria agora que o senhor falasse um pouco da sua experiência profissional e, ao mesmo tempo, se atende em outras áreas da saúde. Ok. Eu sou especialista em iridologia e naturopatia. Ao longo do tempo, eu tenho atendido muitas pessoas, muitos interagentes e ajudados a ele a encontrar o estado da sua saúde, a se recuperar de forma 100% natural. Trabalho também com a fitoterapia, a nutrição funcional, a iridologia, a suplementação natural também, que fazem que a abordagem seja uma abordagem holística e possam ser tratados não apenas os sintomas, sino a raiz dos desequilíbrios. Agora, o senhor poderia dar a melhor forma de contato, onde encontrá-lo e, ao mesmo tempo, dizer onde o senhor atende?
Claro. Nós estamos ubicados, nosso espaço está ubicado atualmente na rua São Francisco 232, Centro Curitiba. A melhor forma para entrar em contato conosco para agendar uma avaliação também é via WhatsApp 41 987 30 31 11. 41 987 30 31 11. A todos os televidentes que estão nos assistindo em este momento, é importante que se você escreve o WhatsApp com a palavra Eu Te Vi na TV, você vai ganhar um desconto muito especial graças ao Roberto aqui. Gostaria muitíssimo de agradecer a sua participação, que de forma didática conseguiu contribuir muito com a expansão desse tema, que é infelizmente pouco conhecido no Brasil, por incrível que pareça, né? E que recado você deixaria ao nosso público que está assistindo, aquele que busca um atendimento mais voltado para a questão natural, naturologia, certo? E muitas vezes fica ressabiado em não conhecendo e ao mesmo tempo buscando uma alternativa boa e eficiente para o seu problema. Realmente, Roberto, eu faço o convite em que vocês pensem da seguinte forma: a palavra de Deus diz que o corpo é o templo do Espírito Santo. Se o corpo é o templo, aquele templo tem que estar muito bem cuidado. E Deus colocou também meios naturais para que possamos trabalhar o nosso corpo. Às vezes, por descuidos, por a correria do dia a dia, terminamos nos alimentando de forma errada, cometendo hábitos que não são saudáveis e chegamos a um ponto em que nosso corpo precisa de atenção. Em essa atenção é importante recorrer às formas naturais, porque elas não têm consequências futuras, né? Sino que elas te ajudam de forma progressiva. E com essa mudança de hábitos, você também vai conseguir ter uma melhor qualidade de vida e viver mais com melhor saúde. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Roberto. Um prazer. Nasci para sofrer. Dinheiro não traz felicidade. Tenho dedo podre para relacionamentos. Você já ouviu ou talvez já falou alguma dessas frases ao longo da sua vida? Sou Josi Alves, parapsicóloga clínica e hipnoterapeuta sistêmica, e na coluna de hoje quero conversar com você um pouquinho dessas expressões que nós ouvimos ou às vezes até falamos ao longo da nossa existência. Para a sociedade, como nós estamos acostumados, nós dizemos que isso são crenças limitantes. Porém, para a parapsicologia, isso tem a ver com programações, que nós dizemos que são atrapalhadas. Para você entender melhor, a nossa mente funciona executando todas as emoções registradas nela. Quanto maior for uma emoção, primeiramente ela será executada pela nossa mente, que nós chamamos de lei da hierarquização. E se existe uma emoção que foi negativa, vivida por nós ou pela nossa mãe ao longo da nossa história, com certeza essa será a emoção primeiramente executada. E quando nós falamos e ouvimos expressões como esta, estão relacionadas justamente à emoção negativa em relação a essas situações. Quando nós falamos que temos dedo podre para relacionamentos, é porque na nossa mente subconsciente há uma programação negativa em relação a relacionar-se. E desta forma, nós vamos colocando isso como uma verdade para a nossa vida. Todas as vezes que nós pronunciamos tenho dedo podre para relacionamentos, nós estamos alimentando essa crença limitante, essa programação atrapalhada. Da mesma maneira, quando nós falamos que nascemos para sermos infelizes, nascemos para sofrer, ou talvez quando nós falamos que dinheiro não traz felicidade, porque ao longo da nossa existência nós fomos ouvindo isso e fomos pronunciando como verdades.
E como para a nossa mente não existe diferença do que é real, do que é imaginário, ela entende tudo isso como verdade. E quanto mais nós alimentamos algo, mais ele cresce. Seja uma pessoa, seja um animal, seja uma planta, seja nossos pensamentos. Então, se hoje você tem pensamentos e pronuncia estas frases com frequência, fica a dica, começa a olhar para isso, começa a buscar uma compreensão das tuas emoções. Espero que você tenha gostado deste conteúdo. Até a próxima! Você já ouviu falar sobre reposição hormonal? Conhece os grandes benefícios dessa técnica? É sobre isso que vamos falar agora. Também falar de emagrecimento com saúde. A nossa grande referência profissional será a doutora Gabriela Duarte. Olá, doutora Gabriela Duarte, tudo bem? Olá, Roberto, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre obesidade? Vamos sim, e sobre reposição hormonal também. Tá certo. Obesidade. Por que essa palavra está se tornando rotina na vida dos brasileiros? As pessoas com a correria do dia a dia têm mudado bastante o padrão alimentar. Têm consumido alimentos mais industrializados e processados, que são alimentos com alto valor calórico. Também as pessoas estão com estresse excessivo, sono de má qualidade e irregular, que isso influencia no ganho de peso. Então, todos esses fatores propiciam um ambiente obesogênico que promove o ganho de peso, levando à obesidade. Então, de uma forma geral, as pessoas procuram praticidade, então alimentos mais fáceis, não tem tempo para realizar atividade física e, consequentemente, ganho de peso e obesidade. Doutora, você acredita que só fechar a boca resolve para perder peso? Não acredito. Obesidade é uma doença e a obesidade precisa ser levado a sério. No processo de emagrecimento é muito importante ter avaliação hormonal, por exemplo. Existem algumas doenças que estão associadas que dificultam o processo de emagrecimento, como o hipotireoidismo. Então a pessoa pode estar fazendo dieta, pode estar fazendo atividade física de forma regular, mas não está tendo bons resultados, justamente por essas doenças associadas. Então é muito importante também ter essa avaliação. Além disso, o obeso tem a inflamação crônica, que nada mais é que um corpo que está propenso a desenvolver doenças. Então, como profissional, também devemos atuar nessa parte e otimizar a biogênese mitocondrial. O que isso significa? Acelerar o metabolismo, fazer com que o corpo trabalhe mais e de forma melhorada. Então, para o sucesso do emagrecimento é o acompanhamento médico, para a gente te ajudar a ajustar todas essas arestas e ter sucesso no processo de emagrecimento. Doutora, por que é tão difícil seguir uma dieta? Sabe o que eu vejo? Que é mais fácil a pessoa seguir a dieta de um conhecido ou vizinho que deu certo do que de fato procurar uma ajuda médica. É importante vocês saberem que o remédio X que deu certo para seu amigo pode ser que não dê certo para você. Nos meus atendimentos, eu prezo muito pela individualidade e personalização, porque eu preciso entender o meu paciente. Então, vocês entendem que eu tenho paciente mulheres que são mães de adolescentes, mulheres que são mães de recém-nascidos, homens e adolescentes. Então são rotinas diferentes e eu converso com o meu paciente para entender as queixas, as dores e essa rotina. E assim o resultado vai ser satisfatório e esse processo de emagrecimento seja de forma leve, tranquilo e efetivo. E qual é a sua abordagem com os seus pacientes, doutora? A minha consulta, ela tem duração de 1h e meia, justamente para eu poder conversar com esse paciente, entender de forma detalhada as queixas, as rotinas,
o hábito, se tem compulsão, se tem o hábito de beliscar, isso tudo influencia muito no que tipo de tratamento que eu vou proporcionar a esse paciente. E aí vamos fazer também a avaliação com a bioimpedância, que é a composição corporal desse paciente. Vamos solicitar os exames laboratoriais e os de imagem. E no segundo encontro, vocês vão trazer esses resultados e a gente vai traçar metas, planos e, se for necessário, entrar com a parte medicamentosa. Doutora, existe alguma relação entre obesidade e menopausa? Sim, com certeza. A menopausa é a deficiência de alguns hormônios, como o estrogênio. E o estrogênio, ele favorece o aumento de peso e também a distribuição de gordura em algumas partes do corpo, como, por exemplo, na parte abdominal. E pode perceber que é uma queixa muito frequente das menopausadas o aumento de gordura nessa região. Doutora, seria possível explicar o que vem a ser menopausa e andropausa? Menopausa e andropausa é um processo natural do envelhecimento, porém que impacta muito na qualidade de vida. A menopausa, ela acontece em torno aí dos 45 anos, inicia com alguns sintomas, como os fogachos, que são os famosos calorões, perda de libido, aumento de peso, perda de massa muscular. E a andropausa, ela acontece nos homens com a deficiência de testosterona, que inicia também com alguns sintomas como a perda de libido, como fadiga e também a perda de massa muscular. Doutora, quais são os tratamentos? Ainda hoje existe muito desconhecimento em torno desse assunto, que é a reposição hormonal. Mas quando bem indicado, é um tratamento muito seguro e que proporciona, restabelece a qualidade de vida dos pacientes. Aqui no consultório, a gente faz sim a reposição hormonal por meio de implantes hormonais, porém, existem outros métodos, como a transdérmica, que são os famosos gelzinhos, tem a forma de injetável, mas depende de cada avaliação do paciente para indicar a melhor forma de tratamento para você. Você pode falar um pouquinho da sua experiência profissional? Eu me formei em Goiás e me mudei a Curitiba há 6 meses. Doutora, e por que a escolha do bairro do Batel para a instalação desse lindo consultório? Escolhemos essa região por ser coração de Curitiba, que é referência em qualidade de vida, referência gastronômica, central e bem localizado para promover o melhor para o meu paciente. Eu atendo presencialmente e de forma remota, que assim eu posso ajudar vocês em qualquer lugar do mundo. Além da hormonioterapia, quais os outros procedimentos realizados por você? Realizamos os implantes hormonais, mas também fazemos a bioimpedância, que é a avaliação de composição corporal, e também terapias injetáveis, que nada mais é que a suplementação de vitaminas. Temos bioativos para potencializar ali o processo de emagrecimento, para ajudar na TPM, dores articulares, mas depende de cada avaliação e de cada protocolo que vai ser organizado e feito para você. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Para finalizar, que recado você pode deixar ao nosso público que nunca ouviu falar sobre o que foi falado agora, mas tem outras dúvidas e quer saber mais? Acredito que seja muito importante de vocês procurarem uma ajuda médica. Me coloco à disposição para te ajudar e convido você a seguir o meu perfil na rede social. Sempre posto dicas muito interessantes sobre o processo de emagrecimento, menopausa, reposição hormonal e também dicas de suplementação. Estamos encerrando mais um Câmera Brasil. Agradecendo a você que nos acompanhou e vem trazendo sugestões todas as semanas. A vocês um grande abraço e até o nosso próximo encontro.